A chuva caía com força implacável sobre as ruas empedradas de Lisboa, transformando o chiado num rio de reflexos tremulosentes. Tiago corria, o guarda-chuva lutando contra o vento furioso, quando o viu, um homem encostado à parede de uma livraria fechada, encharcado até aos ossos, os documentos que segurava contra o peito já transformados em polpa molhada. Sem pensar duas vezes, Tiago aproximou-se e estendeu o seu guarda-chuva. "Vem, entra aqui", disse, a voz firme mas suave. O estranho ergueu os olhos, castanhos profundos, cheios de uma vulnerabilidade que apertou o peito de Tiago. Chamava-se Miguel. Naquele instante, sob a proteção frágil do guarda-chuva, algo se acendeu. Miguel tremia, não só do frio, mas de um desespero que Tiago intuía sem palavras. "Obrigado. Eu perdi tudo hoje", murmurou Miguel, a voz rouca. Tiago sentiu um impulso irresistível de proteger aquele desconhecido. Levou-o para um café próximo, onde o vapor das bebidas quentes contrastava com o dilúvio lá fora. Conversaram pouco no início. Miguel era arquiteto, viera de Porto para uma entrevista decisiva numa firma importante em Lisboa. Os documentos destruídos eram o portfólio da sua vida profissional. Tiago, estudante de medicina na Universidade de Lisboa, ouvia em silêncio, o coração acelerado por razões que não ousava nomear. Por dentro, Tiago lutava. Há anos que escondia quem era, gay num mundo onde a família conservadora de Coimbra, de onde viera, esperava dele um futuro tradicional, casamento, filhos, continuidade do nome. Ajudar Miguel era simples bondade, repetia para si mesmo. Mas porque o olhar daquele homem o fazia questionar tudo? Porque sentia vontade de tocar-lhe no braço para aquecê-lo. Quando se despediram, Miguel agradeceu profusamente e trocou números, para retribuir um dia. Tiago regressou ao seu apartamento pequeno no bairro Alto, o coração em conflito. "É só gratidão", pensou. Mas o sono não veio fácil aquela noite. No dia seguinte, Tiago acordou com uma mensagem inesperada de um número desconhecido da universidade. O seu estágio num hospital importante estava em risco. Uma queixa anónima alegava conduta inadequada, rumores sobre a sua orientação sexual, espalhados por um colega invejoso que o vira num bar gay. O pânico invadiu. Perder o estágio significava atrasar a formatura, decepcionar os pais, confirmar todos os medos que carregava. Sentia-se encurralado. O peso da discriminação que Portugal, apesar das leis progressivas, ainda permitia em sussurros e olhares. Dirigia-se ao gabinete do diretor do hospital, o coração apertado, quando recebeu uma chamada. Era da firma de arquitetura onde Miguel entrevistara. "Sr. Tiago." O Miguel Ribeiro recomendou-o vivamente. "Ele salvou-nos ontem, reconstruiu o portfólio inteiro de memória numa noite em claro, impressionou toda a equipa. Disse que um estudante de medicina o ajudou na chuva e que devemos retribuir. Há uma vaga de assistente administrativo temporário aqui, compatível com horários de estudante. Interessa." Tiago parou no meio da rua, o mundo girando. Miguel salvara-o sem saber do seu drama. Mas o alívio misturava-se com culpa e desejo. Porque Miguel fizera aquilo. Seria apenas gratidão. Tiago aceitou a vaga, sabendo que o veria todos os dias. O conflito interior crescia. Aproximar-se significava arriscar expor-se, perder o controle sobre a vida cuidadosamente compartimentada. "Não posso apaixonar-me por ele", repetia. Mas já era tarde. O gesto na chuva ligara-os de forma irreversível, e o dia seguinte trouxera uma salvação inesperada que escondia promessas perigosas. Tiago entrou na firma de arquitetura no dia seguinte, o coração batendo descompassado. O edifício moderno no Parque das Nações contrastava com a sua turbulência interna. Miguel estava lá, na recepção, sorrindo ao vê-lo. "Salvaste-me 2 vezes agora", disse Miguel, os olhos brilhando com algo mais que gratidão. Tiago corou, murmurando "não foi nada". Mas era tudo. Trabalhar juntos significava horas partilhadas, conversas que começavam profissionais e derivavam para pessoais. Miguel contava sobre Porto, a família rígida, o pai empresário que esperava dele um herdeiro para o negócio familiar. "Saí de lá para respirar", confessou um dia durante o almoço. Tiago ouvia, sentindo ecos da própria vida. Ele próprio lutava com os pais em Coimbra, católicos devotos que o viam como o filho perfeito. "Eles não sabem sobre mim", admitiu Tiago numa tarde chuvosa, a voz baixa. Miguel parou, o garfo suspenso.
Eu sei como é. Eu também escondo. O silêncio que se seguiu foi elétrico, carregado de compreensão mútua. O desejo crescia, mas com ele o medo. Tiago debatia-se interiormente, cada olhar prolongado de Miguel era uma tentação, cada toque acidental no escritório uma tortura. Se me aproximar, perco o controlo. A família, os amigos, tudo desmorona. Mas Miguel parecia sentir o mesmo, olhares furtivos, sorrisos cúmplices. Uma noite, após horas extras, Miguel convidou-o para jantar como retribuição. Num restaurante pequeno em Alfama, sob o som distante de fado, falaram abertamente pela primeira vez. Desde aquela chuva, não consigo parar de pensar em ti, confessou Miguel, a voz tremendo. Tiago sentiu o mundo parar. Eu também. Mas tenho medo. Medo da rejeição, da exposição, da discriminação que, apesar das leis portuguesas protegerem, ainda existia em olhares julgadores e comentários sussurrados. Naquela noite, não se tocaram, mas o laço aprofundou-se. Regressaram a casa separados, mas os pensamentos entrelaçados. No entanto, o conflito escalava. No hospital, os rumores persistiam. Um colega confrontou Tiago: ouvi coisas sobre ti. Cuidado. O pânico voltou. E na firma, um superior conservador começou a notar a proximidade entre eles. Miguel, por sua vez, recebia chamadas do pai exigindo regresso a Porto para assumir responsabilidades, código para casar com uma mulher da alta sociedade. Não posso viver essa mentira, pensou Miguel, o peito apertado. Os dias seguintes foram de tensão crescente. Encontros secretos em cafés escondidos, conversas profundas sobre identidade, amor reprimido. Tiago questionava tudo: vale a pena arriscar tudo por isto? Miguel, mais ousado, pressionava suavemente: não podemos negar quem somos. Mas um mal-entendido surgiu. Tiago viu Miguel almoçar com uma mulher, colega de Porto, e assumiu o pior. O ciúme corroeu-o, amplificando inseguranças. Ele está a recuar, a escolher a vida fácil. A dor interna era excruciante. Tiago evitou Miguel no trabalho, respostas curtas, olhares desviados. Miguel, confuso e ferido, debateu-se: será que o assustei demais? A proximidade forçada no escritório tornava a distância insuportável. O amor nascente ameaçava sufocar sob o peso das expectativas sociais, das famílias, dos medos enraizados. A tensão explodiu numa tarde de tempestade em Lisboa. Miguel confrontou Tiago no corredor vazio da firma. O que se passa contigo? Desde aquele almoço com a Ana, evitas-me. Tiago, os olhos marejados, explodiu: vivos juntos. Pensas que sou parvo? Voltas para a vida que o teu pai quer. Miguel empalideceu. Ana é só amiga de infância. Veio visitar. Como podes duvidar? A discussão foi intensa, vozes elevadas, lágrimas contidas. Tenho medo, Miguel. Medo de perder tudo, a família, o futuro, por algo que pode não ser real, gritou Tiago. Miguel aproximou-se, a voz suave mas firme: é real para mim. Desde a chuva, és tudo o que penso. Naquele momento, o conflito interno de Tiago atingiu o pico, o desejo de se entregar versus o terror da vulnerabilidade. Beijaram-se ali, impulsivamente, o mundo desaparecendo. Mas o beijo foi interrompido por um colega que passava, o olhar chocado gravando-se na memória. As consequências foram imediatas. Rumores espalharam-se pela firma. O superior chamou Miguel: à tua. Proximidade com o estagiário não é profissional. Ameaça velada de demissão. Miguel debateu-se: defender o amor ou proteger a carreira recém-conquistada. Tiago, por sua vez, recebeu chamada dos pais: alguém de Coimbra ouvira rumores. É verdade o que dizem sobre ti. A voz da mãe, decepcionada, partiu ao meio. A culpa consumia-os. Miguel questionava: vale a pena destruir as vossas vidas? Tiago, em noites insones: se o perder agora, arrependo-me para sempre. Decidiram distanciar-se temporariamente, mas a dor era insuportável. Encontros cancelados, mensagens ignoradas. Miguel regressou a Porto por uns dias, pressionado pelo pai para um noivado arranjado. Em Porto, junto ao Douro, Miguel caminhava sozinho, o coração dilacerado.
Amo, mas não quero ser o motivo da sua ruína. Tiago, em Lisboa, afundava-se em estudos, mas o vazio crescia. Um amigo comum, sabendo da situação, alertou: o pai de Miguel planeava forçá-lo a ficar, cortando apoio financeiro se não endireitasse. O clímax aproximava-se. Tiago, impulsionado por um impulso desesperado, apanhou o comboio para Porto. Chegou à casa de Miguel sob chuva torrencial, eco da primeiro encontro. Bateu à porta. Miguel abriu, olhos vermelhos de noites mal dormidas. Não posso viver sem ti, disse Tiago, a voz quebrada. Abraçaram-se na entrada, indiferentes ao pai que observava do corredor. A confronto familiar foi dramático. O pai de Miguel explodiu em fúria: isto é uma vergonha. Em Portugal, as coisas mudaram, mas na nossa família, não. Miguel, pela primeira vez, enfrentou-o: amo-o, pai. Ou aceitas, ou perco-te. Tiago tremia, o medo da rejeição familiar e quando a sua própria. Mas algo quebrou no pai, memórias talvez de uma juventude reprimida. A reconciliação foi frágil no início. O pai de Miguel não aceitou de imediato, mas permitiu que ficasse em Lisboa. Pensa bem no que fazes, disse, a voz endurecida pelo orgulho. Miguel regressou com Tiago, mas as feridas permaneciam. A firma em Lisboa demitiu-o sutilmente: reestruturação, foi a desculpa, mas ambos sabiam o motivo. A discriminação velada atingira-os em cheio. Desempregados, enfrentaram a realidade crua. Tiago debateu-se com culpa: fui eu que te arrastei nisto. Miguel, mais resiliente: escolhi isto. Nós os dois. Mudaram-se para um apartamento pequeno em Lisboa, partilhando despesas com trabalhos precários. As noites eram de conversas profundas, curando traumas passados. Tiago abriu-se sobre a infância em Coimbra, os olhares julgadores na escola. Miguel sobre a pressão em Porto para ser o homem perfeito. Mas novos conflitos surgiram. Amigos de Tiago distanciaram-se, rumores na universidade intensificaram-se. Uma carta anónima chegou, ameaças veladas. O medo voltou, mais palpável. E se nos acontecer algo pior, pensou Tiago, o pânico noturno crescendo. Miguel, vendo-o sofrer, questionou: devíamos ser mais discretos. Mas isso significava voltar a esconderijo, trair quem eram. Um turning point veio com uma viagem a Coimbra. Tiago decidiu enfrentar os pais. Miguel acompanhou, o apoio silencioso. A casa familiar, cheia de memórias, tornou-se palco de confissão. A mãe chorou, o pai calou-se longo tempo. Sempre soubemos, no fundo, admitiu a mãe. Mas dói ver o mundo cruel. Não foi aceitação plena, mas um começo: jantares tensos, perguntas cautelosas. Em Lisboa, encontraram comunidade. Participaram numa marcha LGBT no PRID, mãos dadas pela primeira vez em público. O medo inicial deu lugar a empoderamento. Mas um plot twist abalou tudo: Miguel recebeu oferta de trabalho em Porto, numa firma maior, mas condicionada à imagem profissional, código para esconder a relação. A escolha dilacerou Miguel: carreira ou amor? Noites de discussão, lágrimas. Não te peço que escolhas, disse Tiago, mas por dentro morria. Miguel recusou a oferta, optando por ficar. Tu és o meu futuro. Mas a ressentimento subtil cresceu, sacrifícios unilaterais pesavam. Os meses seguintes testaram-nos ao limite. Financeiramente apertados, Tiago concluiu os estudos com esforço redobrado, Miguel freelancava projetos. A proximidade forçada amplificava conflitos pequenos, discussões sobre dinheiro, futuro, famílias. Tiago explodia por vezes: sinto que sacrificaste tudo por mim, e eu nada. Miguel escondia a dor: às vezes pergunto se valeu a pena deixar Porto. Um mal-entendido maior surgiu quando o ex-colega de Tiago, o que espalhara rumores, reapareceu pedindo desculpa, motivado por culpa própria, revelando ser gay e reprimido. A conversa abriu feridas antigas em Tiago, questionando perdão. Miguel sentiu ciúme irracional: passas mais tempo a pensar nele do que em nós. A crise culminou numa separação temporária. Miguel regressou a Porto por semanas, para pensar. Tiago ficou sozinho em Lisboa, o vazio consumindo noites de insônia, mensagens não enviadas. Perdi-o por medo, por insegurança. Amigos intervieram:
recordando o gesto inicial na chuva, como tudo começara com bondade simples. Em Porto, Miguel enfrentou o pai novamente. Desta vez, o pai confessou: eu próprio escondi coisas na juventude. Não quero que sofras como eu. Aceitação relutante, mas real. Miguel percebeu: o amor por Tiago era maior que ressentimentos. O reencontro foi dramático. Miguel apareceu à porta de Tiago em Lisboa, chuva forte novamente. Voltei para ficar. Para sempre. Abraçaram-se sob o dilúvio, lágrimas misturando-se com chuva. Promessas de comunicação, de enfrentar juntos. Mas o alto drama não acabou. Uma ameaça real surgiu: o superior da antiga firma processou-os por difamação, após denunciarem discriminação. O julgamento expôs tudo: média, famílias envolvidas. A pressão foi imensa, questionando se o amor resistiria ao escrutínio público. Tiago debateu-se: não aguento mais exposição. Miguel: juntos somos mais fortes. Ganharam o caso, precedente legal importante contra a discriminação. Mas o custo emocional foi alto: exaustão, dúvidas. A vitória no tribunal trouxe alívio, mas também reflexão profunda. Tiago e Miguel, marcados pelas batalhas, decidiram recomeçar. Mudaram-se para um apartamento maior no Príncipe Real, bairro acolhedor em Lisboa. Tiago conseguiu estágio novo, Miguel parceria numa firma progressiva. As famílias aproximaram-se lentamente, jantares conjuntos, aceitação gradual. O amor aprofundou-se, maduro agora, forjado no fogo dos conflitos. Caminhavas à beira-tejo, mãos dadas sem medo. Valeu cada lágrima, disse Miguel uma noite, olhando o pôr do sol. Tiago sorriu, o coração finalmente em paz: tu salvaste-me mais que o emprego. Salvaste-me a mim próprio. Anos depois, recordavam a chuva fatídica. O gesto simples transformara vidas, de estranhos a parceiros, de medo a coragem. Superaram preconceitos familiares, discriminação laboral, inseguranças internas. Portugal, com suas leis avançadas, fora palco, mas o verdadeiro triunfo foi interno: aceitar-se, amar abertamente. No período anual, marchavam juntos, símbolo de resiliência. Amigos novos, comunidade forte. O pai de Miguel visitava, orgulhoso agora. Os pais de Tiago aceitavam, aprendendo. O final era de esperança profunda. Sob outra chuva em Lisboa, renovaram votos privados, para sempre, contra tudo. O amor, testado ao extremo, emergira mais forte. Duas vidas mudadas para sempre por um guarda-chuva partilhado.